Olá, boa noite. Vamos iniciar agora a live sobre relação com o dinheiro e como curar emoções que atraem dívidas, na perspectiva da constelação familiar. Nesses 5 minutos iniciais, eu vou apresentar em linhas gerais, assim dá tempo para mais pessoas chegarem. Qualquer pergunta e dúvida pode enviar os comentários. Quanto mais participação, melhor fica esse webinário. Então, vamos falar então sobre quais são as emoções que atraem dívida e qual a relação entre a forma como se pensa e sente em relação ao dinheiro e a relação com os pais. Também sobre um olhar diferente sobre crenças limitantes. Quando se fala sobre dinheiro, normalmente nos treinamentos se fala sobre crenças limitantes. Eu vou apresentar um olhar da crença limitante e da forma como eu abordo ela em uma constelação familiar. Pode ser que alguns conheçam, mas eu acredito que seja novidade para muitas pessoas. E também a relação com pai e mãe, no que diferencia. Por exemplo, se você sente uma melhor conexão com a sua mãe, isso tem uma influência sobre a sua relação com o dinheiro. Se a relação é melhor com o pai, é uma outra influência. E então é possível perceber isso. E também vamos falar sobre o sentimento de escassez e como lidar com ele. Também olhando para os antepassados, porque se pensar, muita gente antes da gente passou por aqui e é bem possível que a gente vive momentos de mais prosperidade e abundância do que já existiu antes. É uma suposição. Você concorda? Se você concordar, deixa um comentário, ou se discordar também pode deixar um comentário. É bem-vindo. E um exercício, na verdade, dois exercícios. No final dessa live, vamos fazer 2 exercícios baseados na constelação familiar. Um é sobre olhar para os antepassados, para se conectar com eles, para incluir excluídos, isso afeta a relação com o dinheiro, e para liberar o que não precisa mais, que você pode estar carregando sem ter consciência. E o segundo exercício é olhar propriamente para o dinheiro e perceber como você sente essa relação. Se alguém puder comentar como está ouvindo, vocês me ouvem bem? Como está o áudio? Se tiver alguma pergunta ou dúvida, pode deixar. A gente está em 3 minutos de live. E uma coisa sobre constelação familiar. E também sobre mim. Eu trabalho com constelação familiar desde 2012. E para mim é algo que sempre teve presente na minha vida. A diferença é que eu fazia várias outras coisas, além da constelação familiar, e do ano passado para cá, alguma coisa me guiou para focar em constelação familiar. Bom, e constelação familiar é sobre aceitação. Quando a gente traz esse olhar da constelação familiar para a nossa vida, existe uma mudança muito, vamos dizer, profunda. Olhar com aceitação naturalmente traz uma conexão maior com os sentimentos, porque é importante aceitar os sentimentos. E todos os webinários e lives que eu faço, no geral, eu falo sobre isso. Sobre a importância de olhar para as emoções como uma parte legítima de você e acolhê-las. Vamos dizer assim, não existe uma compreensão clara. Eu mesmo, por muito tempo, até 2 anos atrás, eu rejeitava a tristeza, eu não sabia lidar com ela, era uma dor insuportável, e até que eu decidi olhar, e aí foi uma constelação. E eu contei com a ajuda de uma consteladora para trabalhar esse tema. Então, o convite que eu faço nesse começo é um convite para olhar para as emoções com aceitação. Não é fácil, eu vou falar mais disso durante a live. Não é fácil, mas olhar para tristeza, raiva e medo com aceitação muda a relação com elas. Bom, estamos chegando em 5 minutos e nesse momento eu começo o assunto da live. Bom,
falar sobre emoções que atraem dívidas. Então, é falar sobre a relação que se define com as emoções. Então, as emoções que atraem dívida são qualquer emoção rejeitada. Aquilo que a gente rejeita, a gente atrai. Faz sentido? Você concorda? Então, qualquer emoção que se rejeite, a gente se conecta com o que a gente rejeita. Então, vamos dizer, até pode-se dizer que as emoções que atraem dívidas são quaisquer emoção rejeitada. Por que eu falo isso? Tristeza, raiva e medo. Por que é importante entender essas três? Porque elas são centrais na experiência de qualquer pessoa. A gente tem tristeza, raiva e medo e faz parte da nossa vida. Só que não existe uma compreensão, não se tem uma clareza sobre a importância das três. No geral, e é muito importante, entender a relação da tristeza, raiva e medo, da forma como você lida com essas três emoções, isso tem diretamente consequência na relação com o dinheiro. Então, essa live é sobre a relação com o dinheiro, que implica a relação com as suas emoções, a relação com você mesmo, a relação com os seus pais e antepassados. Então, a gente tem, vamos dizer, três dimensões para olhar. Essa dimensão interior, essa dimensão mais próxima da relação com os pais, que reflete a dimensão interior, e a dimensão inconsciente, que envolve a relação com esse campo que envolve a gente, o campo familiar. Bom, então, falando de emoções que atraem dívidas, são qualquer emoções rejeitadas. A emoção mais mal entendida e mais rejeitada, alguém sabe dizer qual é? Se quiser comentar. A emoção mais mal entendida e mais rejeitada é a tristeza. A tristeza é a dor emocional. Quando alguém fala de dor emocional ou de sofrimento, é a tristeza. Ela é tão profunda que recebe vários nomes. Mas, no fundo, reconhecer a tristeza é a parte essencial para se conectar com quem você é. Por que a tristeza é mal entendida? Porque a gente não sabe lidar com ela, e existe o pensamento de que se você entrar em contato com ela, ela vai aumentar indefinidamente. Mas é o contrário que acontece. A tristeza que aumenta indefinidamente é a tristeza ignorada. Mesmo alguém que esteja numa tristeza profunda, eu tenho vídeos no meu canal sobre depressão, tenho uma websérie com 4 episódios sobre depressão. Então, mesmo quem tem depressão, não significa que a pessoa aceita a tristeza, ao contrário. Existe uma rejeição, uma negação da tristeza. Por isso ela se instala e toma conta de tudo e não se tem vontade para nada. Então, compreender que a tristeza precisa de aceitação é compreender que a tristeza é uma parte essencial de qualquer pessoa. Mas quando eu falo que é uma parte essencial, não quer dizer que, então, o caminho é sentir tristeza indefinidamente. Não, não é isso. O caminho é... isso é surpreendente, porque esse medo em relação à tristeza é o medo de que ela vai consumir você. Mas acontece exatamente o oposto. Se você olha para a tristeza com aceitação, é como se você... O exercício que normalmente eu proponho é um olhar para a tristeza com aceitação. É imaginar um você que tem a tristeza do lado de fora e se conectar com a sua tristeza, com aceitação. E dizendo, eu aceito você, você faz parte, eu te agradeço pelo que você me traz de bom. E aí, o que a tristeza traz de bom? A tristeza traz profundidade. A tristeza é a conexão profunda com quem a gente é. A tristeza mostra para a gente se a gente está no caminho que faz sentido para a gente ou não. O caminho que faz sentido é o caminho do sentir, é o caminho do coração. Esse caminho faz sentido. Só que o medo faz a gente ficar no caminho exclusivo da mente, dos pensamentos. Parece que alguém diz para a gente que precisa escolher. Você quer o caminho da felicidade, mas você vai ter incertezas.
Ou você quer o caminho da mente, do controle, mas você vai ter controle, segurança, estabilidade. Imagina uma vida muito estável, como que ela é? Perto, não que a estabilidade seja ruim, mas o que eu estou questionando, ou o que eu estou trazendo como olhar é, por que excluir o novo? Por que o novo não pode fazer parte desse processo de se conhecer, de se aprofundar, de ir mais profundamente dentro de você? E a tristeza é esse convite. A tristeza faz um convite para a gente que é, olha para dentro, se ouça, cuide de você. Quando a gente se permite sentir a tristeza, o que ela traz de verdade é que a gente se recolha. A gente se recolhe, sente ela quando se está presente e ela passa. Só que o que acontece normalmente em relação à tristeza, se sente a tristeza e se evita contato com ela. Como? Se ocupando, fazendo coisas, conversando com pessoas, mas poucas vezes falando sobre a tristeza. Tá. A live é sobre a relação com o dinheiro. Por que eu falei tanto da tristeza? Porque rejeitar a tristeza traz uma tristeza permanente e que aumenta cada vez mais. Então, é importante um olhar para a tristeza. E quando se tem uma tristeza, qual seria a consequência em relação ao dinheiro? Será que com a tristeza se atrai mais dinheiro ou menos dinheiro? Ou até quem ganha mais, ou até quem atrai mais? Esse dinheiro será que dura? E essa tristeza que alguém, na verdade, quase todo mundo tem uma tristeza, quase todo mundo tem uma tristeza não aceita. Como é para você? Como você lida com a tristeza? Você sente que você tem que dar espaço para estar presente, observar a respiração. Normalmente a tristeza é sentida na região do coração, na região do pulmão. Então a respiração está intimamente ligada com a tristeza. E normalmente ó, a sensação da tristeza é um aperto, né? Às vezes um nó na garganta por não se expressar. Então, tanto tem a ver, a tristeza ataca as vias aéreas, quanto, se você pesquisar o significado emocional das doenças, normalmente doenças no sistema respiratório tem a ver com uma tristeza. As doenças, melhor, as emoções somatizam na forma de doenças. Tá, então, aceitar a tristeza é um caminho para estabelecer uma melhor relação com o dinheiro. O mesmo vale para o medo e para a raiva. Então, a tristeza tem a função de conectar com você com aquilo que é mais importante, que dá sentido para a sua vida. Cada pessoa tem o que é mais importante para si, mas tem a ver com o que você gosta de fazer. O medo. Então, o medo é outra emoção que, quando rejeitada, vai interferir na relação com o dinheiro. Por quê? Porque com medo a gente busca segurança. Com medo se busca cada vez mais controle. E aí, será que a energia do dinheiro pode fluir? Pensa na relação com o dinheiro como uma balança, como o dar e receber. Inclusive, uma das ordens do amor é o dar e receber. Eu vou falar sobre isso mais adiante. Daqui a pouco eu comento a relação das ordens do amor com o dinheiro. No momento, eu estou enfocando as emoções, a relação com os pais e a relação com os antepassados. Então, as ordens do amor estão dentro do que eu estou apresentando. Mas eu quero falar especificamente sobre as ordens do amor, porque dinheiro é sobre troca, é sobre dar e receber. Se você mantém o equilíbrio entre o dar e receber na sua vida, é provável que o dinheiro flua para a sua vida. E claro, o dinheiro chega e você também, vamos dizer, é o dar e receber. Daí, a gente tem... Então eu falei do medo. O medo, quando a gente se fecha, a gente afasta, a gente impede que o dinheiro, que a energia do dinheiro flua até a gente. Então, aceitar o medo significa entender que o medo tem uma função, essa função é a proteção, e cuidar dessa proteção.
O fato de se ter medo não significa não fazer nada ou buscar somente a segurança, mas ao contrário, sentir medo significa tomar as medidas necessárias que o medo indica e estar consigo mesmo, acolher o próprio medo. Quando a gente acolhe o próprio medo, ele diminui. É como se o medo fosse a nossa criança interior que pede nosso acolhimento. Então, imagina que o medo que você sente é uma parte sua que sente medo, e ela sente medo esperando que você olhe para ela e fala, tá tudo bem, você pode sentir medo. Eu estou aqui e você pode contar comigo. E essas três falas servem também para a raiva. A raiva também é mal entendida, porque a gente aprende a ser bem educado. Sentir raiva é errado. Ou quando se sente raiva, normalmente se culpa depois. Mas se pensar, a culpa é sentir-se mal por algo que se fez, mas esse sentir-se mal é a tristeza. É sentir tristeza por algo que se fez. Então, volta ao ciclo. Tristeza, raiva e medo. Tristeza, raiva e medo. Entender a relação com essas três afeta tudo na vida, inclusive o dinheiro. Então, a forma como você lida com as emoções, qual é essa forma? Você aceita as suas emoções? Então, se você aceita as suas emoções, você tende a entrar num fluir na vida e atrair a energia do dinheiro, porque a energia do dinheiro também é uma energia do fluir. Atrair significa ter uma relação leve, ter uma relação mais tranquila, sentir-se em paz, sem um sentimento de escassez ou um sentimento de que precisa mais, ou seja, sentir-se em paz. Quando se fala de amor incondicional, significa aceitação incondicional. Aceitação é a aceitação daquilo que está no momento presente. Daí, claro, é um exercício também, porque o medo interfere na aceitação. Quando a gente tem medo, a gente controla. Quando se controla, não se aceita. Então, é um paradoxo. A gente leva a vida ou pelo caminho da aceitação, que é o caminho mais raro, mas é interessante desenvolver. O que a constelação familiar traz para a vida das pessoas é exatamente esse caminho da aceitação. Por isso é ordem do amor. Ordens do amor é o mesmo que ordens da aceitação. Princípios da aceitação. Princípios sistêmicos para você estar em sintonia com esse grande rio que conduz a gente para um lugar maior. A Jaimara Carnelucci escreveu: o dar e receber não é só dar e receber dinheiro, mas amor, carinho e atenção. Isso mesmo, Jamaira, isso mesmo. Dar e receber em relação a tudo. O tema desse webinário é sobre relação com o dinheiro e curar emoções que atraem dívida. Então, quando eu falo das ordens do amor, da constelação, eu estou falando nesse contexto, mas você tem razão. As ordens do amor é em relação a tudo. É em relação a relações. Sim, sem dúvida. Obrigado por compartilhar. E compreender, então, que o dar e receber... e uma coisa importante. O dinheiro é um instrumento. Ele não é bom e nem ruim. Normalmente, o ruim é o excesso. Ou seja, dar uma importância em excesso ao dinheiro, isso é ruim. Ignorar o dinheiro também é ruim. As duas coisas, porque o dinheiro faz parte da vida. Né? O dinheiro facilita a vida da gente. Imagina o escambo, ter que trocar bens por bens. E se pensar o que a gente produz hoje. De alguma forma, o dinheiro permite conforto e permite que a gente utilize outras formas de trocas, né? Então, esse olhar é um olhar importante, o olhar da aceitação como um olhar para a aceitação em relação a tudo. E claro, pensando na questão da relação com o dinheiro não é nem bom nem mal, mas é um instrumento. E aí o que a gente... Tem uma frase que fala assim: o amor é o que o amor faz. Então, às vezes, o discurso sobre fazer o bem não é fazer o bem, é só o discurso. Mas o fazer o bem é a ação do fazer o bem. E aí, chegando na relação com os pais, a gente aprende a se relacionar com as emoções e com o dinheiro na relação com os pais.
seja eles presentes ou ausentes. Então, por exemplo, não necessariamente precisa ter tido uma educação sobre dinheiro, mas a gente aprende por imitação. As crianças aprendem imitando. Então, a forma como os pais lidaram com o dinheiro é a forma como a gente aprendeu a lidar. Daí, se a gente, como adulto, continua lidando com o dinheiro da mesma forma, é uma escolha nossa. Não precisa ser a mesma forma. Essa forma pode mudar. E aí, esse é o, vamos dizer, essa é a ideia desse webinário. Olhar para a relação com o dinheiro na perspectiva das emoções. E as emoções que atraem dívida, ou seja, as emoções que afastam o dinheiro, na verdade, não são as emoções, mas é a forma como a gente lida com elas. Assim como o dinheiro. O dinheiro não é bom nem ruim, mas é a forma como se lida com ele. O dinheiro pode ser usado para se ter conforto e para ajudar outras pessoas. E cada pessoa faz a sua escolha. Então, e uma coisa interessante na relação com os pais é a seguinte: tem uma diferença que se observa nas constelações, que é assim: normalmente, quando se tem uma boa relação com o pai, se tem facilidade em ganhar dinheiro. Ou seja, se tem facilidade de fazer o dinheiro chegar. Mas se a relação é boa só com o pai, esse dinheiro chega, mas não dura. Se para você a relação com o dinheiro é assim, ou seja, você ganha com facilidade, mas não dura, tipo, também acaba rápido, faz sentido que a sua relação deve estar boa com o seu pai, mas não tão boa com a sua mãe? E agora, alguém que tenha uma relação boa com a mãe, mas que não é boa com o pai. A relação com a mãe costuma ter relação com fazer o dinheiro durar. O dinheiro durar ao longo do tempo. Faz sentido se você tem uma relação boa com a sua mãe, mas não boa com o seu pai? De alguma forma, quanto você tem de dinheiro, você consegue fazer com que dure mais tempo? E agora a relação boa com o pai e mãe vai ter os dois componentes. A ideia é assim: a relação com o pai tem a ver com a relação com o masculino. Então, pensa assim: o masculino, a energia do masculino é uma energia de ação, é uma energia de fazer. A energia do feminino é uma energia de receber, é uma energia ativo e passivo, quer dizer, receptivo e ativo. Ou seja, a gente tem, homem e mulher têm as duas energias, e as duas energias são necessárias, porque precisa ter positivo e negativo para haver movimento. Se for tudo positivo ou tudo negativo, não tem movimento. Então, e como é uma boa relação? Como fazer? O que é uma boa relação com pai e mãe? Na perspectiva da constelação familiar, uma boa relação com pai e mãe é ter aceitação por eles, do jeito que eles são, que é o contrário de ter julgamento. Então, se você tem julgamento de que o seu pai devia agir diferente ou a sua mãe devia agir diferente, então não tem tanta aceitação assim. Você pode aceitar eles, mas não aceita tanto. Quanto mais aceitação se desenvolve em relação aos pais, melhor. Por quê? Porque cada pessoa é o pai e a mãe. Então, você é o seu pai e a sua mãe juntos. Então, o que você não aceita no seu pai e o que você não aceita na sua mãe está em você. Então, é muito importante decidir aceitar eles como certo, do jeito que eles são, porque assim você vai se aceitar. Não tem como fugir. Porque o que incomoda nos pais está na gente. E a gente rejeita na gente. Então, o fato de você não perceber em você o que você não gosta nos seus pais não quer dizer que não está em você, quer dizer só que você não vê. Mas pergunta para alguém que te conhece bem e que seja alguém que fala mesmo a verdade e que você já se desentendeu com a pessoa. Aí você vai saber. Ou você já tem a consciência disso, mas o ponto-chave é aquilo que você não aceita nos seus pais, você também não aceita em você, mas, claro, você talvez não reconheça que tenha por não aceitar em você. Quando você identifica o que você não aceita nos seus pais e você escolhe cuidar disso em você,
você começa a se curar e melhora a relação. A Leila Farias escreveu: isso é muito louco e verdadeiro. Legal, Leila, obrigado por compartilhar. E então, uma forma de autoconhecimento que qualquer pessoa pode fazer e não custa nada é pensar o que me incomoda no meu pai, o que me incomoda na minha mãe, e depois como isso está em mim. Normalmente, o que incomoda na gente, o que incomoda nos pais está na gente. Exemplo, para mim, me incomoda ou me incomodava, vamos dizer, eu estou cuidando disso no meu pai, o fato dele ser autoritário, de impor as coisas, de ficar falando o que os outros têm que fazer, ficar falando o que eu tenho que fazer. Isso me incomodava, me incomoda, um pouco dos dois. E aí, como que eu faço com isso? Eu olho para dentro. Como que é isso dentro de mim? Às vezes eu não me permito fazer isso. Eu acho, né? Às vezes, porque eu não gosto desse traço impositivo que o meu pai tem ou tinha. Por eu não gostar desse traço, eu não me permito fazer igual, quando eu estou consciente. Mas nem sempre a gente está consciente. Quando a gente está sob tensão, a gente faz igualzinho. Já reparou isso? A gente age igual aos nossos pais, principalmente quando a gente está sob tensão. E aí, olhar o que incomoda é uma forma de você poder cuidar em você. E aí, não necessariamente é consciente. Eu vou dar outro exemplo. Na relação com minha mãe, me incomoda o fato de ela não ter pressa para nada e tá tudo bem. Mas vamos dizer, me incomoda a questão de ter problemas ou dificuldades e ignorar, esperar que resolva sozinho. Aí eu penso, como que isso está em mim? Nem sempre é claro, né? Onde que eu estou ignorando problemas e esperando que eles resolvam sozinho? É algo para pensar, nem sempre é claro. Às vezes a gente precisa que alguém que conhece a gente fale para a gente. Mas o que a gente não aceita nos pais está na gente. Daí a gente chega nas crenças limitantes. Se você já assistiu alguma live sobre prosperidade, sobre inteligência financeira, é frequente. Toda apresentação sobre inteligência financeira fala sobre crenças limitantes. Logo, essa não podia ser diferente. Mas o que vai ser diferente? Eu vou te apresentar a questão da crença limitante por um olhar diferente. Por quê? O olhar convencional é você listar todas as crenças limitantes. Geralmente vem as perguntas assim: quando criança você ouvia que o dinheiro era, aí você preenche. Sujo, não dava em árvore, etc. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Essa forma eu imagino que vocês já conheçam. O que eu vou apresentar é, numa constelação familiar, você olha para a crença limitante como se fosse uma entidade, uma unidade, uma pessoa. Então, numa constelação com pessoas, a gente escolhe uma pessoa ou um objeto para representar a crença limitante. E o que a gente faz depois? A gente olha o que está por trás. Então, se a caneta representa a crença limitante, eu utilizo... Então, aqui está a crença limitante. Eu percebo como que está a minha relação com a crença limitante. Eu sinto que ela vem para perto de mim ou eu sinto que ela se afasta? Eu fazendo isso, eu sinto que ela está vindo para perto de mim. Aí, como que eu percebo a relação com ela? Isso é no contexto da constelação. Tem várias formas de olhar. Eu vejo o que está por trás. Então, essa minha mão representa o que está por trás. Que pode ser muitas coisas. Pode ser emoções que eu não aceito. Pode ser tristeza, raiva e medo. Pode ser outra emoção. Eu posso ter, por exemplo, se eu não aceito a minha vulnerabilidade, se eu não aceito não saber as coisas, se eu tenho medo de ficar... de não ter... medo de ficar inválido ou sofrer acidente. Então, medos acabam inibindo a gente. Então, aqui está a crença limitante sobre o dinheiro, aqui está o que está por trás. E aí eu separo. Normalmente, o olhar recai no que está por trás. Aqui perde importância. Então, olha que interessante. Uma maneira de lidar com as crenças limitantes é pensar nela, e você pode fazer isso como eu fiz. Você já vai sentir que muda. É simples e efetivo. Ó. Então, aqui está a crença limitante, eu separei. Aqui está o que está por trás. Eu posso até deixar. Vou
colocar aqui porque perdeu importância. É isso que chamava a minha atenção. Olhar para o que está por trás da crença limitante. Então, eu olho para cá e digo, eu vejo você, você faz parte. E se você estiver fazendo comigo o exercício, você pode fazer e sentir. E daí depois pode comentar se fez sentido, se funcionou. Depois, imagina, é algo que precisa ser incluído e que estava sendo rejeitado. Daí agora eu incluo. E aí eu digo, eu te agradeço pelo que você me traz de bom. Isso que está oculto, que estava oculto por trás das crenças limitantes, pode ser uma pessoa, ou pode ser pessoas da minha família, pode ser formas de relação com as emoções, pode ser alguma experiência com o dinheiro, pode ser o pensamento mesmo da família, pode ser pessoas excluídas que tiveram muita escassez. Daí eu olho para isso e incluo. E uma última fala, eu costumo usar essa frequentemente, é: deixo com você o que é seu e guarda comigo o que é meu. E aí, nesse momento, como eu estou usando as mãos, eu deixo a mão mover como ela vai. E eu sinto que ela se afasta. Então, essa foi uma demonstração e uma prática que você pode fazer e sentir. Então, eu vou recapitular, se você quiser fazer agora, mas eu vou recapitular rápido, só para você anotar ou lembrar. Você tem, se o tema é crença limitante. Crença limitante, o que está por trás, daí você separa. Isso aqui é o importante. O importante é o que estava oculto. E aí, para isso, você fala as 3 frases. Eu vejo você, você faz parte. Eu te agradeço pelo que você me traz de bom. E a última é: deixo com você o que é seu, guardo comigo o que é meu. Tá? Se você estiver assistindo no replay desse webinário, você pode dar pausa e anotar. Essas 3 frases você pode usar para qualquer contexto. Qualquer coisa que te incomode, experimenta usar. Eu vejo você, você faz parte, eu te agradeço pelo que você me traz de bom, e eu deixo com você o que é seu e guardo comigo o que é meu. Isso muda a relação. Bom, aí agora a gente fala sobre as gerações anteriores. Então, existe muitas pessoas, até a vida chegar na gente, tem muita influência. E até a 5ª geração, isso é o que normalmente a gente aprende na constelação familiar, até a 4ª ou 5ª geração afeta a gente. Mas o que afeta a gente? São acontecimentos na família. Então, pessoas excluídas. Imagina que é bem provável que a gente tenha algum familiar que morreu de fome. Tem muita gente antes da gente. Então, é bem provável que tenha algum que morreu de fome. Ou que foi excluído ou foi injustiçado. Então, isso pode estar no nosso campo familiar e pode nem ser conhecido. A gente é afetado por coisas, por acontecimentos na família que a gente nem sabe. Como a gente descobre numa constelação, a gente vê. Só que não se faz uma constelação para ver problema. Se faz uma constelação para resolver. E normalmente é uma questão que já incomoda. Então, bom, se alguém quiser fazer constelação por curiosidade, normalmente o facilitador não faz. Normalmente a pergunta é sempre focada num tema importante. Então, se pensar nos antepassados, é provável que houve antepassados que passaram por situações de escassez, de sofrimento, porque houve guerras. Pelo menos a Segunda e a Primeira Guerra Mundial. E aí volta no tempo que tem muito acontecimento. E aí, o que é importante? Se você tem informação sobre as pessoas da sua família, isso já ajuda, porque pensar nas pessoas é uma forma de incluí-las. Se não tem, o que a gente faz é imaginar, ou seja, trazer a imagem para incluir as pessoas. Então, a gente pode estar sendo afetado por pessoas que tiveram uma vida de escassez e a gente, por amor, a gente não faz isso, não. Quando a gente sente um sentimento de escassez ou uma dificuldade em relação ao dinheiro, não é porque alguém desejou mal para a gente, algum antepassado desejou mal ou algum mal foi feito contra a gente. No fundo, é o nosso desejo de conexão com a família. Então, são 3 ordens do amor: equilíbrio entre dar e receber,
pertencimento ou vínculo, hierarquia ou precedência. Esse do pertencimento ou vínculo é o que fala dos excluídos. Mas essa ordem do amor, que fala dos excluídos, também fala de um desejo inconsciente de pertencer que todos nós temos. Nós, nossa parte emocional, quer pertencer à nossa família. E quando a gente não está consciente disso, essa mesma parte emocional pode querer seguir o mesmo destino de alguém de uma geração anterior que teve um destino difícil. Como isso aparece numa constelação? Pode ser com a pessoa, com o representante olhando para baixo, olhando para alguém que faleceu. E como que isso se manifesta fisicamente? Pode ser em questões de doenças, pode ser acidentes, pode ser dificuldades de relacionamento, incluindo a relação com o dinheiro. Daí, como que resolve? Através do olhar que busca incluir. O olhar que busca a aceitação, dá espaço. Dá espaço no coração para essas pessoas que foram excluídas. Isso não é ruim. Quando a gente acolhe, acolher significa pensar com aceitação. Então, mesmo que você não conheça os seus antepassados, todos, porque também não é possível conhecer, né? Não se tem informação de todo mundo. Normalmente tem informação de 3 gerações, 4 gerações, mas imagina que até a 4ª ou 5ª a gente é afetado. E tem um ponto-chave. A família não é só família de herança genética, tipo pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, etc., ou irmãos deles. A família também é qualquer pessoa que foi prejudicado por alguém da família, ou qualquer pessoa que prejudicou alguém da família, ou seja, a família fica muito maior, assim. E tem mais também. Basicamente isso. Então, a família é todo mundo que a gente tem ligação genética, mais todo mundo que foi prejudicado ou prejudicou. Isso é o dar e receber. Quando a gente dá ou recebe algo negativo, algo prejudicial, isso faz a pessoa pertencer ao campo e faz com que alguém de uma geração anterior possa manifestar esse sentimento. Por isso, quer ver um exemplo? Segredo de família. Segredo de família é algo que afeta as gerações anteriores. Então, se você tem algum segredo na sua família, conte ele para a família. É a forma de se liberar, de verdade. A maneira de lidar com o segredo de família é contar ele. Porque o segredo de família mantido afeta as gerações seguintes. Então, se tem um segredo, conte. Porque, de verdade, não é brincadeira, não. O segredo de família afeta as gerações seguintes. Porque, normalmente, não se conta por quê. Por medo de consequências, porque se tem vergonha, mas contar. E é muito importante isso do expressar. A relação com as emoções envolve isso do expressar o que sente. Conhecerás a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A verdade do sentir. A verdade do seu sentimento, a verdade do seu coração. E conhecer quer dizer expressar. Quando você fala do que sente, e quando você fala o que está no momento presente em você, você é verdadeiro. E você comunica essa verdade. Então é muito importante. É um caminho que a gente desenvolve. É quase como se fosse um resgate. Bom, não é quase, não. É. A nossa vida é resgatar a nossa criança interior. E para resgatar a criança interior, criança é a criatividade. Para resgatar a nossa criatividade, a gente precisa resgatar o nosso feminino, o nosso masculino, porque dentro da gente está o feminino e o masculino em desarmonia. Ou o masculino está a mais, ou está a menos, ou o feminino a mais, ou a menos. E a criança normalmente não tem espaço. Então é necessário um resgate do nosso masculino, do nosso feminino e da criança interior. E, para isso, também precisa olhar e acolher a relação com os pais. Mas não são situações exclusivas. Uma não exclui a outra. São situações que incluem. Então, é necessário um olhar para os pais com aceitação. Eu falei da aceitação. Faltou falar da gratidão. A gratidão pela vida é muito importante, porque a gratidão é um sentimento que conecta a gente com o agora, com a felicidade. Então, você pode ser que alguém já faz? Se alguém quiser comentar, você já faz o exercício da gratidão? Por exemplo, você amanhece e pensa nas coisas pelas quais você é grato no dia? Ou na vida até aquele momento?
Quem faz? Se alguém quiser comentar. Quem não faz, pode experimentar. Ou seja, antes de dormir ou ao acordar, experimenta durante 1 minuto ou 2, pensar nas coisas na vida pelas quais você tem gratidão. Agradecer pela vida, agradecer pela família que você tem, pelo que você tem hoje, pela possibilidade de fazer o que você faz. Legal, a Leila faz. A gratidão é muito importante porque ela conecta a gente com o agora e ou seja, com a presença, com o bem-estar. E com o dinheiro, né? Gratidão é sobre dar e receber. Então, você não precisa receber, isso é um ponto-chave. Geralmente a gente agradece quando recebe, mas e se você agradecer antes? Agradecer a Deus, a vida, agradecer aos pais, agradecer antes de receber. Por que não? Normalmente é um exercício que traz essa sintonia. Legal, a Mayra também faz esse exercício da gratidão. É bem interessante. E fazer uma lista também. Experimenta, quem nunca fez, experimenta fazer uma lista com 10, 20 ou 30 motivos para sentir gratidão ao seu pai, à sua mãe e às pessoas da sua vida. Se você está num relacionamento, a pessoa com quem você se relaciona. Quando você enfoca a gratidão, normalmente você melhora a relação. O que é uma dificuldade de relacionamento? É uma dificuldade de comunicação, ou seja, parou-se de ouvir a outra pessoa, quer se mudar a outra pessoa, ou seja, a pessoa não é certa do jeito como ela é, e o enfoque é em tudo que está errado, tudo que está negativo. Então, quando você faz essa lista da gratidão, você se conecta com o positivo da relação. E aí, melhora a relação. Bom, agora então a gente vai para o exercício. Então, um exercício que a gente vai fazer é um exercício sobre olhar para os antepassados e perceber a relação e incluir. Então, a gente vai pôr em prática. O que a gente conversou até aqui, a gente vai colocar em prática. Porque o contexto de olhar para os antepassados também é olhar que muitos tiveram vidas difíceis. Muitos passaram por situações de escassez, às vezes extremas. Isso é importante, porque não reconhecer não quer dizer que não afeta a gente, mas reconhecer é uma forma de liberar, ok? Então, como que a gente faz? Imagina os seus pais. E percebe, quando você pensa nos seus pais, percebe se eles estão longe ou perto de você. Se eles estiverem longe, imagina perto. Agora, imagina atrás deles os pais deles. Então, aqui os seus pais, aqui os seus avós, e assim vai. Bisavós, tataravós, e assim por diante. Você pode imaginar 5 gerações, ou seja, pai, avô, bisavô, tataravô e trisavô. Ou pode imaginar uma multidão. Mas, além de imaginar eles, você imagina os irmãos de todos eles. Você imagina os irmãos de todos, ou seja, os irmãos dos seus pais, avós, bisavós, tataravós, e imagina mais pessoas, porque, como eu falei, as pessoas que foram prejudicadas por alguém da família, ou as pessoas que prejudicaram alguém da família passaram a fazer parte. Quer ver um exemplo? Uma relação anterior do pai ou da mãe, normalmente do pai, é o mais frequente nas constelações, afeta a relação com os filhos. E não necessariamente é uma relação direta sanguínea. Então, a família é muito mais ampla. Então, quando você olha para todo mundo que veio antes, você tem essa imagem de muitas pessoas, perceba que entre eles tem pessoas que tiveram uma vida com muita escassez. E é certo do jeito que foi. A ideia é que o passado é certo do jeito que foi. E aí você pode dizer para eles: eu vejo que muitos de vocês tiveram tristezas e felicidades. Alguns tiveram uma vida de muita escassez. Outras pessoas tiveram muita abundância. E outros ainda oscilaram entre um e outro ponto dessa escala. É importante esse reconhecimento. A gente está reconhecendo que o passado é certo do jeito que foi. E nele tem toda essa manifestação
de extremo de escassez, extremo de abundância e a maioria oscilando entre um e outro. Quando você olha para eles, você diz também, e eu muitas vezes me conecto com vocês, ora oscilando para a escassez, ora oscilando para a abundância. E depois de dizer isso, você diz, mas agora eu escolho honrar vocês, assumindo a minha vida plenamente. E eu respeito o destino de vocês. E assumo o meu. A cada frase que você diz, percebe o que muda. Como é, depois de dizer essa frase, cada frase vai percebendo a mudança. E imagina que eles falam, agora são os antepassados. Podem ser todos ou alguns falam para você. O seu amor nos honra. E você nos honra ainda mais quando você assume a sua vida plenamente. Isso. E aí você diz, eu completo o que vocês não puderam. Eu faço isso à minha maneira. Por amor e em honra a vocês. Como que está agora? Um último gesto para a gente completar esse exercício de olhar para os antepassados é o seguinte. Você imagina que tem uma caixa nas mãos e você devolve para todos eles essa caixa. E você diz para eles, eu deixo com vocês o que é de vocês e guardo comigo só o que é meu. Percebe o que muda? Como foi para você fazer esse exercício? Se você quiser comentar, qual foi a percepção, se fez sentido, se não fez. E daí a gente vai para o nosso libertador. A Agatha escreveu. Legal. Legal. E é bom esse exercício, Agatha, que quando você faz uma vez, de alguma forma, ele traz mesmo essa libertação, essa liberação, e é algo que se pode repetir de tempos em tempos, porque muda a nossa energia, não muda? Ó, a Jamaira também escreveu muito bom. Muda, a nossa energia muda, porque é importante tem algumas tradições que têm esse olhar para os antepassados, né? A gente às vezes esquece, mas o Seixo Noé faz essa reverência aos antepassados. E pensar nos antepassados, incluir eles, ter esse olhar de gratidão, deixar com eles o que é deles, traz uma paz muito grande. Bom, agora a gente vai para o nosso segundo e último exercício. Então, a gente olhou para os antepassados, agora a gente olha para o dinheiro. É provável que quando olhar para o dinheiro agora, já esteja diferente a relação com ele. Porque esse olhar, tudo que a gente conversou, trazendo esse olhar da relação com as emoções, da relação com os pais, e esse exercício no final, em especial, já traz uma relação diferente com o dinheiro. Daí, agora, deixa eu ler o que a Agatha escreveu. Sim, me sinto mais leve e em paz, com vontade de ser a melhor contribuição possível. Legal. Assim como tenho certeza que eles fizeram o melhor que conseguiram. Sim, é isso mesmo. Nancy Shinoe, honramos antepassado. Isso, Jamara, a minha referência também é a Shinoe. Eu fui a uma reunião uma vez, uma ou duas. Eu gostei, achei bem legal. A sensação é boa. Quando a gente lembra dos antepassados e reverencia eles, a gente se sente bem. É muito legal. Nas vivências presenciais, eu costumo incluir em algum momento da vivência de constelação esse olhar para os antepassados. Ou durante ou no final, em algum momento a gente faz. Porque traz uma força, traz essa conexão com os antepassados, ela é muito positiva. Agora a gente olha para o dinheiro.
e percebe como está a relação, e aí, nesse olhar para o dinheiro, eu vou propor que a gente... eu vou propor que a gente se relacione com o dinheiro diretamente. Eu vou considerar que nesse olhar para os antepassados, a gente também já olhou para os pais. E algo que precisava resolver na relação com eles, que no momento era possível, de alguma forma a gente disse um sim. A gente trouxe uma liberação. Então, vamos para o exercício. Pensa no dinheiro nesse momento. E percebe, quando você pensa no dinheiro, que imagem ele tem para você? Você vê uma pessoa? Você vê uma nota? Eu lembrei de uma constelação de uma cliente que o tema era a relação com dinheiro, e aí ela viu o presidente dos Estados Unidos como para representar o dinheiro, o Trump. E cada pessoa tem a sua imagem, então a imagem dela era essa. Mas no começo estava desconfortável a imagem com o dinheiro. E aí, quando incluiu os pais e melhorou a relação com os pais, o dinheiro ficou mais amigável. Então, quando você pensa no dinheiro e você pensa numa imagem que representa o dinheiro, como está a relação? Essa relação está boa? Está amigável? O dinheiro está perto de você ou está longe? Se estiver longe, moedas de ouro. A Agatha escreveu, legal. E as moedas de ouro, Agatha, estão perto ou longe de você? Se estiver longe, aí para todo mundo, se estiver longe o dinheiro, imagina perto. E percebe, quando o dinheiro está perto, é melhor ou pior? E aí, dá uma nota de 0 a 10. Como você se sente? Longe, né? Então imagina perto as moedas de ouro. E se está perto, percebe se é melhor ou pior. Às vezes, é a gente que mantém o dinheiro longe. Olha que interessante. Por ter medo, muito melhor perto, né? E às vezes a gente mantém o dinheiro longe porque a gente tem medo da responsabilidade. A gente tem medo de... Não a gente, não todo mundo, né? Mas algumas pessoas têm medo de fazer mau uso do dinheiro, de esquecer quem é, de se afastar das pessoas. Então, e aí você percebe como está a relação com o dinheiro e dá uma nota de 0 a 10. O quanto está resolvido de 0 a 10? 10 é plenamente resolvido, ou seja, a sua relação está nota 10 com o dinheiro, e 0 está muito mal. Se alguém quiser escrever quanto que está a relação com o dinheiro. Enquanto isso, o nosso gesto para melhorar a relação com o dinheiro é: olha para os seus pais e percebe se eles estão perto ou longe. Se os seus pais estiverem longe, imagina que eles agora estão perto. E percebe se é melhor ou pior. Às vezes, a gente carrega coisa dos pais e nem sabe que carrega. Então, imagina que você tem uma caixa nas mãos, essa caixa representa o que você está carregando dos seus pais e nem sabe. E aí você devolve para os seus pais essa caixa. E você diz para eles: eu deixo com vocês o que é de vocês e guardo comigo só o que é meu. E depois de devolver para os seus pais a caixa, como que você se sente? Olha para a relação com o dinheiro. Melhorou a relação com o dinheiro? E aí fala para o dinheiro: eu agora vejo você. E eu permito que você faça parte da minha vida. Eu te agradeço pelo que você me traz de bom. E eu assumo o compromisso de fazer um bom uso do dinheiro. Basicamente é isso, o exercício e da relação com o dinheiro, que foi um complemento ao que a gente fez antes. Como que foi para você? Se você puder comentar, como que foi a experiência? E eu vou ler o comentário da Agatha. A Agatha escreveu que estava 5, a relação com o dinheiro, ou com os pais, acho que com os pais, né? Já fiz muito mau uso
nesta existência. Estou aprendendo a trabalhar essa energia agora. Longe também. Então, a questão do dinheiro ela é importante. Se for pensar na astrologia, o dinheiro é a casa 2, é a casa de touro. E se pensar as casas de terra no mapa astral são as casas de terra são casa 2 de touro, casa 6 de virgem e casa 10 de capricórnio. 2 é dinheiro, 6 é trabalho, 10, que é capricórnio, é carreira. As três estão ligadas, né? De alguma forma, de onde vem o dinheiro, né? O dinheiro vem do trabalho. E de alguma forma, o trabalho projetado ao longo do tempo é a carreira. Vamos ver, o DINT Marketing do Brasil escreveu: sim, pura verdade. A cada dia aprendendo muito. Legal, obrigado por compartilhar. E legal, gratidão. Então, e aí, ou seja, aprender a lidar com o dinheiro faz parte da nossa existência. Lidar com o dinheiro sem ser controlado por ele, né? Porque a questão é, né, fazer um bom uso do dinheiro. E se pensar, às vezes as pessoas têm medo de ter dinheiro. Todo mundo quer dinheiro, né? Vamos dizer assim. Ninguém diz que não quer, mas às vezes algumas pessoas acham que ter dinheiro vai fazer elas ficarem más, ou esquecerem da família, ou ter problemas. Às vezes vem esses pensamentos, que é o que as pessoas chamam de crenças limitantes, né? Então, como que foi para você a live? Se você está gostando, se você gostou da live, clica no curtir para eu saber que você gostou da live. E é o Jardel que eu dei. Legal, Jardel, obrigado por comentar. Nem tinha reconhecido. A Márcia Cristina Severino, eu controlo, quero dinheiro para o meu prazer de viajar, ter oportunidade. Legal, é isso. Legal. E a questão do dinheiro é essa, é você olhar o dinheiro como um meio para você viver o que a vida disponibiliza. É isso mesmo. Ou seja, vamos dizer, por que não se permitir o melhor da vida? Por que não fazer um bom uso do dinheiro, né? E vou colocar assim, a conclusão dessa live é o olhar da constelação familiar, que é um olhar de aceitação. Então, o que a gente falou até aqui? Eu vou aqui, para quem chegou depois, eu vou recapitular, até mesmo para numa revisão a gente fixa, né? Então, o que a gente falou até aqui? Que na relação com o dinheiro, o que afeta essa relação são a relação que você tem com as suas emoções, a influência da relação com os pais e também a relação com os antepassados, a relação com o sistema todo familiar. Daí, o problema com as emoções e as emoções que atraem dívidas, né, como era o subtítulo desse webinário, na verdade é rejeitar as emoções. Então, o que a gente rejeita traz sofrimento. Então, o caminho é a aceitação. Daí, a relação com os pais, entendendo que a relação com a mãe tem a ver com o dinheiro durar, a relação com o pai tem a ver com ganhar dinheiro. O olhar para crenças limitantes, que é você tem a crença e você separa o que está por trás. Então, a crença limitante, por si só, se você for listar todas elas são muitas crenças, né? Mas você pode olhar ela como uma entidade, como uma coisa só, e mudar a relação. E depois o olhar para as gerações anteriores, que a gente fez, compreender que pode haver ligação, uma pendência emocional, e daí o exercício de olhar para todos eles, perceber que houve sofrimento, mas houve alegrias. E que, às vezes, você se conecta com o sofrimento, emocionalmente e sem saber. E que você pode liberar, e você pode ser feliz, e você pode viver plenamente em honra e por amor a quem veio antes. E, por último, um olhar para o dinheiro, onde, após olhar para o dinheiro, a gente olhou também para a relação com os pais. Bom, então é isso. Alguns avisos rápidos. Em agosto, lá para o dia 10, vai ter a Masterclass, Semana da Constelação Familiar. Vão ser 3 aulas gratuitas especiais, só para essa semana. E quando chegar mais perto, vai ser divulgado, vai ter anúncios e tudo mais.
Então, vocês vão ter acesso. A aula 1 é sobre falta de tempo, como lidar com a falta de tempo. A aula 2, como lidar com uma relação anterior, o apego ao ex. E a aula 3, como lidar com a mãe controladora. E depois vai ter um lançamento essa semana da constelação familiar, então vai ter uma oportunidade de aprender constelação para si, para usar consigo, usar com outros. E aí, durante essa masterclass, você tem as informações e tem uma vantagem. Quem participou da masterclass tem um desconto especial para esse treinamento de constelação familiar individual, que é super prático. É aplicar a constelação para você e para ajudar as pessoas. Então, vai ser na semana do dia 10 ao dia 18, de 10, 12, 14 e 16. É 10 a 20 de 10 a 16 são as aulas, 2 por dia, 10, 12, 14, 16, e a oferta, né, o carrinho fica aberto por 5 dias, do 16 ao 21. E é isso, é uma oportunidade de aprender constelação. Então, toda semana tem 2 vídeos novos no YouTube, na quarta e na sexta, às 9 da manhã. No Instagram, que é rodrigo.constelasp, tem live toda terça, às 20 horas também. E é isso. E quem quiser fazer uma sessão online de constelação familiar gratuita, de 25 minutos, é só acessar o site constelasp.com.br e responder as 10 perguntas antes de constelar. As perguntas antes de constelar servem para você perceber situações da família que podem afetar a sua vida. São 10 perguntas que têm esse olhar da constelação. E aí quem responde essas perguntas pode escolher fazer a sessão gratuita, deixando o telefone, aí eu entro em contato para agendar. Esse tempo já dá para mudar alguma coisa. Você consegue, em 25 minutos, sentir uma mudança em alguma relação. E, bom, é isso. Quem tiver perguntas, dúvidas, pode entrar em contato. Forma de entrar em contato comigo é comentando os vídeos no YouTube, ou pelo Instagram, pelo direct, ou pelo WhatsApp também. Tá bom? Então é isso. Estou à disposição para perguntas e dúvidas. Quem quiser saber mais sobre constelação familiar, fazer a sessão gratuita de 25 minutos, ou fazer a sessão mesmo, só entrar em contato. E é isso. Obrigado pela participação. Chegamos em um pouco mais de 1 hora de webinário. E é isso. Obrigado a todo mundo. E até as próximas lives, webinários e cursos. Tchau. Boa noite.